Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no IV PodSec, falando aqui com o nosso convidado especial, Dr. Tiago Neves, especialista em segurança e riscos aqui. Acompanha aqui a Paula, nossa CISO, Paula Yara. E, bom, o papo aqui é bem descontraído hoje, né, Tiago? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O seu doutor me envelheceu aqui uns 40 anos, mas falando só para você ficar à vontade de me chamar de doutor. Claro, claro. É prazer estar aqui com vocês, conversar sobre um assunto tão bacana. Enfim, a gente respira esse assunto aqui os 7 dias da semana, literalmente, né? Quase 24 horas por dia. Então, bacana falar sobre isso num fórum diferente aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, o tema hoje é tratar um pouquinho, né, sobre segurança da informação e trazer um olhar aqui não só no âmbito técnico, que é o nosso dia a dia, mas estendendo ao técnico jurídico, né, que existem alguns pontos aí que são bem interessantes no processo, porque as pessoas elas vivenciam, infelizmente, incidentes, né, a gente acaba passando por isso e muitas vezes não sabe o que vem depois, após, né, a próxima etapa aí desse, ou nem a próxima etapa, né, é o durante, antes, durante e depois do processo de um incidente. Acho que a gente tem um desafio aqui quando a gente fala de cibersegurança, cultural. Quando a gente pensa que o nosso país, né, assim, a nossa cultura naturalmente é uma cultura menos preocupada com esse tipo de assunto, isso quer dizer que a gente se coloca numa posição pessoal mais vulnerável, mais frágil, né? E quando a gente olha para as empresas, que na verdade a empresa é uma ficção jurídica, ela não existe como pessoas, é um conjunto de pessoas, né? Então a gente leva essa cultura também para o nosso dia a dia, né, nas empresas. Então a gente também, por ter talvez essa preocupação menos rígida com a segurança pessoal, a gente acaba também levando essa cultura, o desafio, né, para as empresas de transformar a cultura organizacional numa cultura mais preocupada com o tema. Então, Mais envolvida, né? E mais envolvida com o tema, sem dúvida. Perfeito. Bom, vamos nos apresentar aqui, até para as pessoas conhecerem. Eu sou Miller Augusto, sou CEO e presidente aqui da IVSA. Nós somos especialistas em tecnologia e cibersegurança. Estou aqui com o Paulo. Paulo, fica à vontade em se apresentar. E aí, pessoal, eu sou a Paula Yara, sou CISO do Grupo IV e tô aqui para representar talvez um lado técnico do bate-papo. Acho que a gente tem muito a convergir e complementar nesse papo, acho que é bem interessante. A gente adora se encontrar né, em vários lugares, os advogados, os técnicos e trabalhar junto, né? Perfeito, Paulo. Acho que não existe um trabalho de cibersegurança, de resposta a incidentes bem feito sem os dois times na mesa, né? Mas enfim, antes de começar aqui a conversa, vou me apresentar também. Meu nome é Tiago Neves, né? Como foi apresentado aqui antes pelo Miller. Hoje eu tenho 2 chapéus aqui no Opsi Bloom Advogados, que é o escritório que eu faço parte. Eu tenho um chapéu aqui de gestão do time de produção de dados e inteligência artificial e um outro chapéu para gerir o time de respostas a incidentes e cibersegurança. Então eu brinco que durante a semana tem um trabalho pesado ali de produção de dados e IA, e aí quando vai chegando sexta-feira começam a pipocar os incidentes, e aí muda, né? Muda o chapéu, e a gente tem um time dedicado também a esse tipo de assunto aqui, né? Sob a perspectiva jurídica. Muito bom, muito bom. Bom, mas vamos lá, me conta um pouquinho aí, né? Como foi essa jornada, né? Por que cyber, né? Por que riscos aí no âmbito jurídico, que é um âmbito tão aberto? Não, perfeito. Acho que para eu te dar uma resposta bem completa, eu preciso antes só trazer um pouco o contexto do escritório, né? O escritório, o Opsi Bloom é um escritório que trabalha basicamente com direito digital. A história dele foi fundada sob essa premissa, né? A gente até brinca que o primeiro case do escritório foi o bug do milênio, e quando a gente fala isso, a maioria dos advogados mais novos nem sabe do que a gente está falando, tem que explicar o que era o bug do milênio. Conta a idade, né? Esse tipo de coisa que conta a idade da gente. Exato, e aí, naturalmente, privacidade e proteção de dados é um assunto que está muito conectado com o direito digital. Então, o escritório, ele acabou desenvolvendo também, né, essa área de prática de uma maneira muito, muito forte aqui, até com pioneirismo no país. E aí, dentro desse contexto de direito digital, depois
proteção de dados, privacidade, o escritório sempre atuou em incidentes de segurança, mesmo antes desse ser um tema sexy aqui, entre aspas, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe camadas regulatórias para esse processo. Então, o que acontece é que o escritório ele sempre atuou, então tinha essa prática, essa experiência, né, que era vivida pelos advogados do time. E agora, no ano passado, né, em agosto de 2023, a gente decidiu ter um time dedicado só para atuar em respostas a incidentes e cibersegurança. Então, Legal. olhar para a parte preventiva, para a parte de jornada de resposta e depois de melhorias, enfim, e manutenção de uma maturidade mais alta. Então foi isso, é uma jornada de construção. Acabou que a gente já tinha essa prática dentro do escritório, a gente só transformou isso numa área dedicada. Muito bom, muito bom. E você, Paula? Conta um pouquinho da sua história aí, para as pessoas conhecerem, porque mulher em segurança já é um destaque difícil, né? A gente sabe que é difícil. Infelizmente são poucas. São poucas. Eu comecei no mundo do desenvolvimento, né? Sempre gostei de tecnologia. Eu era a criança que quebrava coisas dentro de casa, porque eu desmontava as coisas para ver como é que funcionava por dentro. E aí, nesse caminho, eu acho que eu causei muitos prejuízos na minha casa, mas ok. Sempre gostei muito de tecnologia e eu comecei no desenvolvimento de software, né? Então, inclusive, trabalhei em empresas de desenvolvimento de software jurídico. Então, foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com o juridiquês, né? Como um todo. E dali eu comecei a migrar para segurança, porque acho que sempre foi um tema muito presente na minha vida. Sempre fez muito sentido para mim as questões de segurança, e ali eu comecei a migrar, e como eu já estava ali na área técnica, eu fui para Pentest, trabalhei com Pentest, trabalhei com SOC, enfim, tudo isso nos últimos tempos migrando um pouco para AppSec, porque mudou muito o cenário de segurança no Brasil, mas é isso que vocês falaram, eu sempre fui a única mulher da mesa. E aí mas é uma coisa que eu tenho como propósito tentar mudar aí, porque é um desafio. A gente tem feito um trabalho, né, Paula, ali no Sim. grupo, com foco realmente no incentivo, na formação aí de mulheres, principalmente no setor de tecnologia geral, né? Então não é nem só o tech, apesar que hoje eu acho que já não é mais um desafio como foi antes, né? Sim. É uma área que já está bem mista, né? Assim, no grupo, por exemplo, a gente tem um volume, eu acho que assim, um número alto de mulheres ali no grupo, acho que está até quase majoritário hoje, Sim. tem quase menos homens. Acho que assim, esse tema é legal, né? Quando a gente começa a trazer essas diferenças, não só de ambientes, né? Mas de pontos, quando a gente está olhando para o mesmo assunto, né? O mundo nosso ali com cyber, vou contar um pouquinho do grupo, até para vocês entenderem como que nós chegamos a atuar realmente nesse posicionamento que nós temos hoje. Nós somos uma empresa de tecnologia. Inicialmente no modelo de terceirização de mão de obra de TI, ainda fazemos isso muito forte, é um ponto, é uma área de representatividade dentro do grupo, a terceirização de mão de obra. Avançamos para a terceirização de mão de obra na infraestrutura, né, composição de times de SRE, né, de sustentação de ambientes aí, né, de uma forma mais clara. E por conta dessa atuação, né, atuando ali diretamente com infra em cloud, migração de ambientes, né, sair do ambiente físico para o ambiente em nuvem, a gente acabou vivenciando muitos casos em parceria com clientes, né, acompanhando ali com parceiro mesmo a resposta aos incidentes. E muitas vezes em plano, né, atuação de planos de ações, né, que vinham do time de SEC, olha, precisa implementar uma camada de segurança A ou B, né, e a gente acabou se especializando nisso. Nessa jornada, quando o incidente acontece, é engraçado que é igual batida de carro. Você está dirigindo, bateu o carro, e aí tem várias maneiras, cada ser humano reage de uma forma. Tem gente que sai gritando, tem gente que desce calma, olha, fala com o meu advogado, outros não, pera, eu tenho seguro, né? Então, e já é aquela coisa, fica tranquilo que eu tenho seguro, né? E quando a gente fala de risco, não é diferente, né? Então tem aquela cadeia de gestão que desespera, porque realmente eu não estava esperando, aquilo é um primeiro cenário, uma primeira vez, né? Não que tenhamos que ter muitas vezes disso, são incidentes, né, como o nome diz, mas, e tem gente que, não, calma, eu tenho seguro, tá tudo certo, e a gente sabe que não é bem assim, né,
Quem nunca tirou um carro zero, bateu e depois ficou, nossa, agora tá batido, né? Mesmo que você olhe, saiba que o serviço ficou bem feito, fica aquele trauma, né? Pelo menos no coração ali. E eu acho que cyber não é diferente, né? Então, como a gente começou a se aproximar muito e na hora do sufoco o nosso time acabava atuando ativamente no processo de resposta, nós entendemos que fazia sentido abrir uma vertente, né, com foco em resposta técnica a esses incidentes. E foi quando nós começamos a trabalhar com parceiros, inicialmente. E a Paula fundou uma empresa de cyber chamada Elax. Eventualmente, a gente começou a trabalhar, ela era uma empresa que nos fornecia serviço diretamente, e depois a gente fez o convite de participar de um M&A, a gente acabou fundindo as duas companhias. Bacana. E assim, então, o pessoal fala, mas como vocês atuam de forma segregada? Então, realmente, o braço de tech é tech e o braço de sec é sec, e é uma liderança forte, porque ela tem toda uma bagagem, uma história, e até pelo Japão você já passou, né? Ficou um tempo no Japão, especializando. Então, eu acho que é uma construção, né? Então, não é algo que sai assim. Por isso que eu perguntei um pouco da história de vocês, né? Você contou, então, realmente é uma coisa que foi sendo criada, não é algo, amanhã deixa eu virar a carreira aqui, agora eu vou começar a olhar para riscos, não é. Você está desde o bug do milênio, ou antes disso, né? Atuando aí com respostas. E do nosso lado não é diferente, né? A gente está com um grupo já tem 14 anos, né? Eu estou na área de tecnologia, vou fazer 20 esse ano, então assim, atuando ativamente aí com... Eu vivi essa história do bug no milênio, não sei se isso é bom contar, né? A gente acaba entregando algumas coisas, mas realmente é algo que precisa ser construído. A gente percebe muito isso na prática, né? Quando a gente entra numa sala de guerra, nosso papel às vezes é muito mais de gestor de crise do que propriamente assim, de técnico jurídico, né? Porque acho que o grande desafio, quando você bem trouxe, a gente está numa situação de incidente, de segurança que impacta o negócio, impacta a reputação, né? Que a gente precisa tomar decisões que você toma, ou historicamente se tomou poucas vezes na vida, como desliga um servidor principal, publica, faz alguma comunicação pública, não faz, comunicar algum regulatório, o que comunicar, né? Quem eu tenho que contratar às vezes para conseguir responder um incidente. A gente tem às vezes decisões nessas salas de guerra, como a gente chama, que envolvem recurso emocional e recurso financeiro, né? Exatamente. E aí a gente tem um papel importante assim de pegar toda essa bagagem de experiência que a gente teve e compartilhar, inclusive, com os clientes. Olha, a gente já viveu um caso parecido, foi isso que aconteceu, isso deu certo, isso não deu certo. Então isso acaba sendo muito, muito importante na hora de trazer um pouco desse fator jurídico, desse aconselhamento jurídico nessas horas de crise. A gente percebe que ter vivenciado muito sala de guerra e ter vivenciado muitos incidentes tem esse poder de, às vezes, até abaixar a temperatura, sabe? Dar um conforto, conseguir se colocar no lugar do decisor e poder falar, olha, se eu tivesse no teu lugar, a minha decisão seria essa por isso. Mas assim, você pode ponderar isso, enfim, tem esse outro fator aqui. E a gente até brinca que se costumou dizer que hoje não é mais uma questão de se, uma questão de quando vamos sofrer um incidente, a gente já foi para um outro nível. A gente fala, olha, vai acontecer, certo? Então, ao invés de perguntar se e quando, vamos definir como a gente vai passar por isso antes do incidente bater nossa porta. Então, é olhar para a maturidade de cibersegurança. Isso é super importante, né? Porque quanto mais maturidade eu tenho, mais proteção, é mais difícil, vai ser que um estrago maior aconteça. Por outro lado, olhar também para o processo de resposta. Então, a gente vê muitas empresas olhando para a maturidade de cyber, mas não olhando para a maturidade de resposta a incidente. Né? Se eu tenho todos os controles, processos e fluxos para responder um incidente de segurança, então esse é um desafio que a gente tem tentado construir, porque vai acontecer. Então vamos já decidir como. Como que eu vou passar, né? Isso. Tem um número interessante, né? Tem uma palestra que eu falo de cyber e tem alguns números do Gartner que são bem
pontuais, assim, né? Nós recebíamos ataques há 5 anos atrás, eles aconteciam mensalmente, há 10 anos atrás mensalmente, 5 anos atrás eles passam a ser semanalmente. Hoje a gente tem ataques por minutos, assim, Uhum. consecutivos em cima das companhias. Então, Uhum. é exatamente como você colocou, não é quando, não é como, é quando vai acontecer, né? Assim, vai acontecer. Pode ser que seja hoje, pode ser que demore, mas os ataques eles acontecem. E tem camadas e escalas de riscos distintas, né? E você fala do preparar a casa, eu faço uma analogia muito à brigada de incêndio, né? Não é à toa que todas as empresas elas têm um processo de, olha, se pegou fogo, toca o alarme, faz uma simulação, por onde eu saio, aonde eu vou pôr o extintor de incêndio. Então, são as ferramentas que têm que estar preparadas e o processo e o treinamento humano, né? Então, hoje, o nosso desafio, grande parte do desafio, é realmente conseguir trazer essa visão, né? Consentir aí a alta gestão das companhias que, olha, você precisa treinar, você precisa simular um ataque, né? Então, a gente fala de pentest, que é o mais comum, né? Uhum. A Paula depois ela Sim. traz um pouco de como é a jornada de um pentest, mas assim, as pessoas esquecem que não tem só o pentest. Tem todo o contexto geral, né? A gente, no técnico, chama de IAC, que é a construção da infra ali por código, mas como isso é aplicado, como isso é desenvolvido, e aí a gente acaba esbarrando em questões jurídicas. Por exemplo, se eu sofri um ataque, né? E aí começam os pontos que eu acho que é legal que a gente vai poder debater aqui. E eu realmente fiquei inoperante. Legalmente, né, o quão responsável eu sou pelo impacto que eu gero nos meus clientes, porque eu fiquei inoperante. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente sabe que tem. A gente coloca um período de SLA ali, mas muitas vezes a nossa própria cadeia interna não está alinhada com o tempo de resposta que eu preciso ter, alinhado ali com o tempo de recuperação do ambiente que foi perdido. Uhum. Isso é um ponto delicado. Uhum. Outra, depois que eu desenvolvi o ataque aconteceu, eu realmente restabeleci o meu processo. Vou abrir um processo de investigação dentro da companhia. Até onde eu posso ir? Porque a gente tem serviços aqui hoje que a gente realmente manda profissionais em campo para que eles fiquem atuando dentro da companhia no processo investigatório. Então ele vai realmente se passar por um funcionário, ele vai viver a jornada que o atacante aconteceu quando, muitas vezes tem envolvimento interno, a gente sabe disso. Uhum. E aí, até onde isso é possível, né, o quanto a empresa pode incluir esse tipo de situação aí num contrato para que um colaborador possa ser investigado a esse nível, né? Porque é um crime, não é mais um erro de trabalho, né? É um crime que aconteceu ali, né? Então eu tenho essas dúvidas são legais aí, ouvir um pouquinho desse lado aí da moeda. Acho que esse é um ponto que você trouxe interessante, porque não há como negar que depois da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas passaram a se preocupar de uma forma diferente quando o incidente acontece, né? Porque antes a grande preocupação, pelo menos a minha sensação, era a gente precisa recuperar o ambiente, né? Você conter aqui o incidente, recuperar o ambiente e conter dano reputacional, porque a gente vai eventualmente, ou pode eventualmente ter um problema aqui com a nossa atividade fim, né? Então, se eu tenho uma plataforma, se eu tenho um aplicativo, quanto isso impacta, inclusive na geração de faturamento. E aí, com a camada regulatória da Lei Geral de Proteção de Dados, naturalmente houve uma outra preocupação que eu preciso agora, né, avisar uma autoridade sobre o incidente, né, que é a ANPD, e eu preciso avisar os titulares de dados, as pessoas que tiveram suas informações impactadas nesse evento. Então, quando eu tenho que fazer esse aviso, e esse aviso na legislação, ele precisa ser feito em até 3 dias úteis, toda essa jornada de identificar o que aconteceu e contar a minha história, ela passa a ter uma janela de oportunidade muito curta, né? Muito curta. E praticamente impossível de ser feita da maneira, pelo menos, correta e completa, né? E quando eu falo correta, não estou dizendo que em 3 dias você vai contar uma história que não aconteceu. Não é isso. É que é muito difícil, às vezes, você mesmo entender, né, todos as nuances de um incidente de segurança. Situar. Você está preocupado, o que a gente fala o time interno normalmente está preocupado com o ambiente, né, em conter e restabelecer. Se a empresa tem condição de ter um time de resposta, ótimo, né? E eu não estou falando nem de CISARG, eu estou falando do time que vai atuar ali na forense, na investigação. Normalmente ela não tem, então ela tem que contratar um terceiro para atuar nessa frente enquanto o time interno está restabelecendo, e vice-versa, enfim. E
o processo de contratação nas empresas às vezes é demorado, né? Mas você tem 3 dias, você soube, vamos supor que você soube hoje de um incidente, né? A gente está na sexta-feira aqui. Como é que você faz esse processo de contratação para terça-feira, né? Que terça, quarta-feira que seria o final desse prazo de 3 dias úteis, você já tem um time contratado, atuando, investigando, entende? Então, a regulação, ela dá um prazo adicional, caso você não consiga fazer isso em 3 dias, mas é de 20 dias úteis. Então, a gente tem uma situação regulatória que, inclusive, convida as empresas a olharem para essa maturidade que eu conversei, que eu trouxe aqui, de maneira prévia. E aí, aconteceu uma inversão, às vezes, nessas salas de guerra, que a preocupação passou a ser a NPD, e titulares de dados e comunicação. E isso, obviamente, é relevante, né? Existe risco regulatório, inclusive, mas a gente sempre traz... a gente tenta trazer para essas salas de guerra um risco um pouco mais abrangente, porque, como você falou, eu tenho, sim, a preocupação regulatória de proteção de dados. É um ponto. É um ponto. Eu tenho que olhar se eu tenho alguma pólice de cyber seguro. O que essa pólice traz aqui como condição de acionamento? O seguro de riscos, né? Mas Isso. e outra, se ele vai cobrir, né? Porque se ele vai cobrir, quanto ele vai cobrir, quando eu tenho que acionar, Exatamente. como acionar, porque senão eu perco. Exato. O meu seguro. É igual seguro de carro, né? Se você, mas eu fiz uma conversão errada, eu estava errado, eu até posso acionar o seguro de terceiro, mas veja bem que eu tenho uma culpa por negligência nesse processo e a cobertura não vai ser a mesma que eu teria se alguém bate atrás, né? Perfeito, assim, perfeito. Então eu tenho que olhar para essa questão de cyber, eu tenho que olhar para os meus contratos que foram afetados, porque eu tenho ali contratos que podem ter cláusulas de sigilo, que no incidente podem ter sido violadas. Eu tenho contratos que trazem regras de comunicação quando o incidente acontece. Né? Então eu não tenho, talvez, ali uma responsabilidade por conta do incidente, mas eu posso ter por não ter avisado o parceiro de acordo com a definição contratual. Sim. Então eu olho a NPD, eu olho seguro, eu olho parceiro, eu tenho relações ali que às vezes envolvem questões de consumidor, interrupção de serviço, né? Perfeito. Então vou ter que olhar para essa questão também. Às vezes eu tenho questões que podem trazer riscos trabalhistas, o incidente pode impactar dados dos empregados. Exatamente. Né? E aí tem uma outra, isso acontece, né? Assim, hoje em dia é muito comum, principalmente em incidentes de ransomware que impactam servidores, você ter uma grande informação de empregados afetados no incidente. E as pessoas também salvam muitos documentos pessoais nas redes. Isso, exatamente. Então acaba, esses grupos, eles às vezes pegam, o ransomware pega a máquina, não só servidor, né? Então a gente teve um caso super recente que o ransomware pegou muitos arquivos de máquina, né, não estruturados, então é até difícil de você fazer esse levantamento. Você vai ver, porque você não tem inventário de dados pessoais. Quer dizer, não de forma né, você até tem o mapa das operações de tratamento, porque o artigo 37 da LGPD até te obriga a ter, mas você não vai encontrar lá todas as pessoas e que dados e onde eles estão, né? Assim, é difícil você ter uma maturidade de mapeamento dessa forma. Nós vivemos alguns casos de chantagem mesmo com dados pessoais de diretores, fotos íntimas, esse tipo de coisa que o cara tinha no equipamento e foi embora, e depois ele passou a ser ali chantageado com risco de exposição. Então é delicado em clientes que nós atendemos já. Então essa questão dos dados das pessoas nas organizações, a depender da organização, você tem até pessoas que são publicamente expostas. Nossa, então tem PEP aí no jogo. E às vezes não é PEP, mas tem uma exposição midiática. Então a gente brinca, por exemplo, comunicar ao Thiago que um dado dele foi impactado no incidente é uma coisa, mas se você comunicar a um governador, um artista de televisão, até um influencer, né, numa rede social, a chance disso se tornar ainda mais sério, mais público, né? Enfim, você tem que fazer uma gestão de crise reputacional, de fato. Sim. Então a gente quando entra na sala de guerra, a gente tem que olhar tudo isso, né? Então qual é o grande desafio da questão regulatória? Quando eu tenho essas obrigações de comunicação a titulares e a NPD, existe um momento do incidente em que eu vou ter que externalizar o que eu fiz.
Então, o controle da narrativa do que aconteceu fica público. Então, é importante que esses riscos eles sejam mapeados em paralelos, porque a partir do momento que isso aqui fica público, a potencialidade desses riscos se converterem em danos ou da empresa precisar tomar alguma ação para mitigar esses riscos é maior. Entendi. Entende? Vou dar um exemplo simples aqui, Miller. Às vezes a gente vê assim, uma preocupação muito grande de fazer data mining em casos de incidente para conseguir identificar pessoas que foram afetadas ali e que na mão é impossível porque a gente está falando de vários megas de informação. E aí a gente não pensa nos parceiros naquele momento. Só que esses parceiros, principalmente se você tem parceiros de grande porte, eles fazem monitoramento Deep Dark Web. Então, quando bate um incidente desse, que tem lá principalmente grupos de atacantes que publicam esses incidentes, né, nas suas páginas, eles pegam essas publicações. E eles vão te notificar, perguntando, olha, eu vi aqui que você, né, o grupo tal tá exposto. E aí, tem dados que eu preciso, né, que eu compartilhei com você? Por que você não me notificou? Você não me avisou, né? E contrato de arbitragem? Porque eu posso ter um contrato de arbitragem com parceiro, só que no caso de um incidente, eu não tenho como correr muito de realmente tratar essa informação. Isso acaba, direto ou indiretamente, expondo um pouco do que estava envolvido ali. Fica um pouco delicado. E tem um ponto aqui que eu sempre gosto de trazer, né? Existem incidentes de segurança, ele não necessariamente precisa ter sido causado por um hacker, por um atacante, claro, né? Às vezes a gente tem incidentes acidentais. Claro. Sim. Né? E entender também isso é importante para o tom da resposta. Porque uma coisa tem um funcionário que errou num processo. Eu tenho um atacante que explorou uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela já tinha sido identificada? Ou ela é uma vulnerabilidade que eu não conhecia, não estava mapeada? Né? Se ela já foi identificada antes, por que eu não fiz nada? E aí esse é um ponto interessante do incidente, porque a empresa, ela num primeiro momento, ela é vítima. Ela é vítima. É o caso do seguro, né? Sim. Acionei o seguro, acho que eu tô certo? Não necessariamente. Isso, mas a parte de governança passa a ser importante para defender esse papel de vítima aqui. Porque quando a gente fala num processo de apuração de incidente, de responsabilização, eu preciso identificar qual foi a conduta ou a ausência de conduta que a empresa pode lhe ter atribuída para uma responsabilização. Então, o que a gente sempre fala assim, num primeiro momento, principalmente para órgãos regulatórios, e aí eu vou pegar aqui a ANPD, porque eu acho que tem uma mensagem legal sobre isso, ela quer que você identifique o que aconteceu, corrija, mitigue risco, ou seja, se teve algum dano ali, você resolva esse dano e comunique a ela e aos titulares. Esse é o processo. Ela não está olhando nesse momento se você deixou de cumprir uma regra ou uma medida de proteção para o titular. Mas ela pode fazer. Ela pode converter esse processo num processo de sanção, não porque você deixou de conduzir a comunicação e esse processo de resposta adequado, mas porque você deixou de implementar medidas efetivas de proteção, adequadas de proteção. Entende? Então, assim, você conseguir linkar o processo de resposta, de responsabilidade, à importância desses fluxos de SOC, de CIEM, que pegam vulnerabilidades, aquelas vulnerabilidades elas serem tratadas de maneira adequada, envolvendo o jurídico, né? Normalmente a gente tem uma dor até de configuração desses alertas, porque alguns eles têm riscos jurídicos, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. É muito comum a gente ver alerta negligenciado e esse alerta até de atualização de antivírus, pra você ter ideia. A gente teve incidentes que decorreram de ausência de atualização de antivírus, né? Então, e tava lá, tava o alerta, tava a categorização do alerta e a demora de resposta. Exatamente. O próprio alerta virou
recurso de prova contrária à própria companhia Isso. por negligenciar um item, né? Isso, nesse caso específico, a empresa ainda era terceirizada, que fazia a gestão do Nossa. alerta. Então, Quer dizer- sabe? Então, essa cadeia de responsabilização, ela, ela precisa ser montada. Por isso, inclusive, a importância do jurídico acompanhar a apuração e a forense de um incidente para ajudar a contar essa história. Eu acho que a gente tem muito uma questão aí, quando a gente fala assim, de que você precisa ter um processo, esse processo tem que estar testado, não basta ele existir, ele tem que estar testado. Porque na hora do desespero, todo mundo corre, e corre pra qualquer lado, e faz o que der na telha. E isso é péssimo, porque hoje em dia, antigamente tinha muito aquela coisa de, tipo assim, problemas de infraestrutura, incidentes de segurança é coisa da TI, a TI resolve, a TI segura a bronca. Não, hoje em dia você tem responsabilidade em todas as áreas. Você vai precisar do RH, porque você vai ter problemas trabalhistas, como você citou, podem existir. Você vai precisar do marketing, precisa fazer comunicação. Essa comunicação ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Isso precisa ser tratado e cuidado para ver como as pessoas reagem a esse processo. É muita gente envolvida, o jurídico tem que estar envolvido. Então, assim, já aconteceram muitos casos a gente ter eventos, incidentes que a gente apoiou na resposta, time técnico todinho lá. Falei, gente, cadê o jurídico? Ah, não, mas isso aí a gente vai ver depois, porque são questões... Não, não é assim. A gente precisa que essas pessoas participem do processo, estejam cientes do processo, todas as áreas tragam os seus representantes, seus líderes, porque a gente não pode tomar decisões aqui puramente, friamente técnicas, e aí depois a gente vai só comunicar essas áreas, as áreas vão falar, cara, desse jeito, você me entrega tudo pronto, assim, e quer que eu faça um milagre, né? E principalmente o jurídico. Então, já aconteceram várias vezes da gente ter um incidente, o time técnico tá todinho lá, cadê o jurídico? Ah, não, isso aí, agora a gente não vai ver isso. Cara, não dá. Não tem jeito. E às vezes você já comprometeu a evidência que você não consegue Exato. usar. É engraçado, a gente às vezes entra em incidente depois de ter... Bom, como eu falei, esses 3 dias úteis, é muito difícil de você conseguir mobilizar muito recurso e às vezes montar uma sala de guerra com parceiros externos, né? Por isso que a gente sempre recomenda ter essas contratações antes. E eu não estou falando nem de ter desembolso de custo, mas já deixar o time ali, Contrato Sim. guarda-chuva. guarda-chuva. Né? Nós Isso. fazemos isso, nós atuamos nesse modelo hoje. A gente acredita que é o mais eficiente, porque você consegue entrar no começo do incidente. Exato. Né? E aí você já consegue mitigar muitos riscos de decisões, às vezes, tomadas ali numa sala de guerra inexperiente. Então, vou dar exemplo bobo aqui. A gente teve casos em que a empresa ela identificou o incidente, normalmente porque o grupo hacker mandou um comunicado dizendo que o incidente aconteceu com sucesso, etc., pedindo ali os bitcoins de resgate. E aí a empresa, ela normalmente ela pensa em fazer 2 coisas, além, óbvio, de chamar o time de segurança para dizer, resolve aí, né? Ela quer fazer um BO e ela quer fazer um comunicado público. Genérico, mas comunicado público. E aí, quando a gente olha o comunicado, tá assim, o nome da empresa no comunicado, o logo do comunicado, ou seja, quem for pesquisar sobre o tema vai achar o comunicado. Exatamente. Né? Então, aumenta a exposição no incidente. E, às vezes, o tom do comunicado é quase pedindo desculpa. E ela foi vítima. Exato. Entende? E aí a gente fala de BO, e o BO ele é feito para a empresa poder preservar direitos. E no incidente, quando você faz um BO antecipado, você está, às vezes, formalizando uma situação que você ainda não tem certeza do que aconteceu. Exatamente. Está gerando prova contra você mesmo no intuito de se guardar, e muitas vezes você vai até documentar algo que você não tem certeza completa do processo. Você não vai fazer nada Exatamente. com aquilo ali. Né? E de alguma forma você está publicizando o incidente. Então não é bem um caminho inicial. Às vezes é importante fazer o BO, mas ele tem que ter uma função dentro da estratégia. Da jornada, né? Exato. A gente, por exemplo, tem casos que a gente precisa entrar com ação trabalhista contra um funcionário, pedindo, por exemplo, que o juiz determine que ele não utilize as informações que ele teve acesso, ou até que a gente precise fazer uma busca e apreensão em algum dispositivo móvel ali que foi utilizado para captura de dados. Assim, fazer um BO
antes de entrar com a ação e ter essa definição, às vezes pode comprometer a estratégia de sigilo ali, sabe, do caso. Então, é isso, é tentar montar a estratégia jurídica de forma ali muito conectada com a estratégia de resposta técnica. Então, por exemplo, para que eu entre com uma ação trabalhista contra um funcionário que eventualmente o meu DLP pegou que ele estava transferindo dados para um ambiente que não era permitido, né, um ambiente pessoal ou um dispositivo pessoal, eu vou precisar ter evidência desses logs do DLP, vou ter que guardar isso, preservar, né, eu vou ter que criar uma narrativa pro juiz entender a gravidade do tema. Então não dá para sair fazendo de qualquer forma. Exatamente. Entendeu? Não vira uma acusação infundada. A gente teve um caso desse, e aí são pontos de detalhe que precisam ser considerados, né? Não necessariamente você ter um DLP bem estabelecido, você ter um sistema de NOC, SOC, SIEM implantado, você está realmente seguro, né? Porque isso vai discorrer muito no como isso é configurado e qual é o serviço que você contratou, né? Hoje, nosso time, a proposta do grupo, nós somos bem agnósticos à solução. Então, a gente não é adepto a nenhum parceiro A, ou B ou C, né? Quando a gente fala parceiro, seria a empresa que distribui o software de DLP, enfim. Mas nós somos adeptos a realmente exercitar alguns casos e entender que existem requisitos mínimos, né? E isso acaba esbarrando em questões internas da companhia, às vezes em relação a preço, em relação à preferência do gestor em uma tecnologia ou outra. Mas por que desse posicionamento, né, por parte da IVSEC em relação a como isso é definido? Porque justamente tivemos incidentes, né, em clientes na qual o próprio setup do ambiente, apesar dele existir, ele não atendia requisitos mínimos ou pelo período mínimo que nós precisávamos para que aquilo pudesse ser utilizado como prova, né? Então, quando você, como você falou, vou fazer um boletim de ocorrência, é uma ação criminal, isso gera um processo, isso gera uma ação. Às vezes até chegamos a entender quem é o atacante, encontramos o funcionário que participou ativamente, colaborou com o incidente, com o crime, só que a empresa ela fica de mãos atadas e ela não consegue utilizar nada que ela tem, porque o que ela tem é incompleto, né, ou inexistente, que muitas vezes acontece. E cenários, né? Então, eu participei de um evento recente com foco em riscos, e eu falei, olha, quem aqui já participou, já sofreu um ataque, já participou de um processo de resposta a incidentes. Aí alguns levantaram as mãos, empresas, né, maiores, e eu falei assim, como foi? Né? Alguém já parou e pensou o quanto estratégico é um ataque? Então, assim, o atacante primeiro ele vai entrar no seu ambiente, ele te observa. Depois, quando o ataque começa a acontecer efetivamente, ele compromete o ambiente de AD, compromete o ambiente de AM, ele vai te munir, ele vai alejando o processo como um todo, né? Ele vai quebrando, ele tira um recurso, tira outro recurso, e aí quando você vai atuar, você não tem as armas internas que você precisa para responder. Isso é crítico. Então, mas quando a gente olha de fora, olha de cima, o que você entende? Existe um grande processo para que um ataque aconteça. Ele vai impossibilitando o ataque, o atacante ele vai impossibilitando a empresa, removendo recurso. Então, primeiro eu entro, depois eu retiro os acessos, depois eu inviabilizo uma porta de proteção e daqui a pouco eu executo esse ataque de forma cadenciada. Inclusive é tudo muito bem planejado, né? Exatamente planejado. Falando aqui da visão do atacante, né, que é o que eu vivi por um bom tempo, a gente não é uma coisa assim, nossa, vai ser feito um ataque a uma empresa, vamos lá, a gente, né, se arma, aponta todas as armas para lá e atira. É tudo muito bem planejado. A gente chama de cadeia de ataque. A cadeia de ataque ela é montada justamente pensando em ser furtivo, em não ser detectado, em conseguir derrubar as barreiras antes que qualquer pessoa perceba, porque assim, é claro que quando um ataque acontece, ele é percebido em algum momento, né? Os logs existem, sempre um rastro ele sempre vai existir. A gente sempre fala que é impossível você fazer isso sem deixar nenhum rastro. Algum rastro você deixa em algum lugar, mas a questão é em que momento vão perceber que você está fazendo isso, né? Se percebem no começo, beleza, ok, você corta e
ok, seguimos adiante. Mas a nossa intenção, né, é aqui falando como Red Team, mas assim, pensando do lado do atacante, é sempre que, quando perceberem, a gente já fez tudo que tinha que fazer. E aí o ataque já foi concluído com sucesso. Então é sempre essa a nossa intenção. Até quando a gente realiza um pentest, a gente fala pro cliente, o cliente fala assim, não, mas como é que vai ser meu dia a dia? Cara, na melhor das hipóteses, pra gente, você não vai perceber absolutamente nada. Vai passar super transparente pra você. E é essa a ideia, né? Se não passar, ótimo, né? Se não passar, ótimo, parabéns. É. Mas a gente sempre vai fazer de tudo Comumente pra... passa. Exato, Comumente pra que passa. você não veja. É essa a intenção. Aí você Exato. trouxe um ponto interessante, assim, às vezes é uma dor quando a gente é chamado para atuar em incidentes, que é justamente a existência de logs para que a gente consiga entender o que aconteceu, porque armazenar logs ainda é muito caro, né? Exato. Então, é muito comum você ter empresas que guardam esses logs por período muito, muito curto, e aí o tempo que existe entre identifiquei um incidente e comecei a investigação, os logs já foram resetados, reiniciados, então você acaba E aí? perdendo, né? É. Então, a gente tem, e assim, a gente tem percebido que cada vez mais as autoridades regulatórias, elas têm se preocupado em trazer parâmetros para guarda, manutenção de logs, porque às vezes é o que você vai ter em sua defesa. E aí, trazendo um ponto aqui complementar nesse aspecto, a nossa autoridade ela tem um posicionamento até recente, porque a gente tem visto isso nas decisões ainda não públicas que têm sido adotadas durante esses processos de resposta, diz o seguinte: se você não consegue determinar exatamente o que aconteceu, considera o pior cenário. Então, hoje, você não ter logs significa, por exemplo, se você não consegue identificar o que foi exfiltrado, né? Porque nem todo atacante publica. Se você não consegue identificar o que foi exfiltrado e de quem foi exfiltrado, talvez você vai ter que olhar para sua base e considerar que qualquer um ali poderia ter sido afetado Exato. De forma na generalizada. totalidade dos dados. Então, essa é um ponto interessante que você trouxe, porque a gente percebe que isso já tem efeitos jurídicos, né? Você não conseguir guardar essas informações do que aconteceu. E aí, quando eu falo de log, eu falo log no ambiente do firewall, enfim. Às vezes a gente consegue, só pelo log do firewall, ter uma linha de investigação. Mas é uma trilha. É uma trilha, exato. É uma trilha, né? Exato. São migalhas de pão, João e Maria. É uma trilha, né? Mas muitas vezes aquilo não fica ali por muito tempo. E aí tem um outro ponto que eu achei, ouvindo vocês aqui, a gente tem percebido também, hoje existe uma indústria que permite com que pessoas que querem se tornar hackers, elas contratem, né, um pacote ali de ferramenta para que ela execute aquele script dentro de um ambiente, né, e quase como um hacker as a service ali. Exatamente. E então a gente tem se deparado muito com ataques de pessoas inexperientes. Isso é bom e é ruim, né? Porque uma pessoa, um grupo mais organizado, você tem um padrão ali, você consegue entender como ele vai agir. Uma pessoa menos experiente, você já o não inesperado. sabe o modus operandi, né? Você vai pegar o inesperado, né? E tem uma curiosidade adicional também, a gente tem visto muito contato de, e eu vou colocar aqui bem entre parênteses, pesquisador, que na verdade descobre uma vulnerabilidade, identifica aquela vulnerabilidade e vem falar com a empresa num primeiro momento como se fosse um pesquisador de fato ali que quer ajudar, né? E aí fala, olha, eu queria uma recompensa pelo meu trabalho, eu te mando aqui depois um arquivo dizendo o que aconteceu e etc, e como resolver o problema, né? O que eu identifiquei, como resolver o problema. E aí, quando se começa a discutir o valor da recompensa, você percebe que você está diante de uma extorsão e de um ataque. Então, assim, é interessante porque a gente tem visto, assim, perfis de ataques diferentes, sabe? Exatamente. Tem esse que vocês falaram que, de fato, é o clássico, onde se explora o ambiente. A gente já viu ataques, inclusive, que o hacker montou uma pastinha com os arquivos, ele foi organizando tudo, passou 3, 4 meses organizando e depois anunciou, né? Então, e tem uns que, assim, modus operandi totalmente imprevisível. É solto, né? Solto. Tive alguns casos
Tipo, bem parecido com isso, assim. E aí, realmente, é aquela, olha, tem uma oportunidade aqui, mas, veja bem, só falo se... E aí 10 esse valor, bitcoins. ele vai mudando. E os programas de bug bounty, eles vieram muito para tentar contornar um pouco esse problema. Uhum. Porque as empresas, hoje em dia, né, tudo é motivo para você pedir uma recompensa ou alguma coisa. E aí as empresas de bug bounty, elas vieram um pouco para isso de vamos tentar formalizar esse processo, porque aí você adere a um programa de bug bounty, você fala que você está aderente a um programa de bug bounty, e aí tudo que chegar vai vir através desse programa pra gente tentar ter um pouco de coerência no processo, senão as pessoas elas vão tacando coisas em você, e aí você não sabe que aquela pessoa qual que é a estratégia daquela pessoa, né? Mas ainda assim, ele é um programa muito bom, mas ele não mitiga 100% desses riscos, né? Sempre vai ter o louco, sempre vai ter. Vai ter um inesperado, né, Sempre Paula? vai ter. E não deixa de ser um chamariz, assim, porque quando você tem um programa de bug bounty, se o pesquisador ele olha isso, né? Então, pô, essa empresa é legal, o meu processo aqui de remuneração Vai acontecer. né? Então, acho que para pesquisadores de fato, né? Verdadeiro. Você cria um mercado, mas acho que a ideia do bug bounty, inclusive, já conectando aqui com questão de pagamentos hack, a gente não tem no Brasil hoje uma legislação que trate sobre pagamento de resgates por esses grupos hackers, né? E é sempre uma pergunta que cai na mesa na sala de guerra. Pagar ou não? Pagar ou Sim. não? Como é que... E aí a gente sempre traz alguns pontos aqui para acomodar isso, que o programa de bug bounty ajuda a antecipá-los, inclusive. Primeiro que, assim, a gente nunca sabe quem a gente está pagando, né? Então, a gente não sabe se a gente está financiando um crime, se a gente está incentivando um grupo terrorista, a gente não sabe quem que é A pessoa por trás. A pessoa por trás. Por trás do Bitcoin. Depois, a gente não sabe se esse grupo vai cumprir o que ele prometeu, né? Não dá para reclamar no Procon que não recebi não recebi, né? Isso. Paguei o resgate e não devolveram. Não teve ética hacker no processo. Não teve ética criminosa. E é fato que existe uma ética hacker, e esses grupos eles têm muita preocupação em cumprir o que eles prometem, porque senão eles acabam perdendo a fama de entregar pós-pagamento. Exato, e aí as pessoas já sabem e acabam desistindo de pagar. Mas existe um processo de cuidado que precisa ser feito, né? Obviamente, quando eu falo com um pesquisador, é uma coisa, porque você pode pensar numa identificação da pessoa, etc e tal. Com um grupo hacker, normalmente fora do país, você não vai ter esse... Então, um ponto importante que eu acho que a gente pode estimular nessa conversa, inclusive, as empresas passarem a discutir o que a governança fala. Porque tem empresas que têm uma regra de governança já escrita dizendo não paga hacker. Mas será que isso se aplica para toda e qualquer hipótese? Pois é. A gente fez uma brincadeira no último evento, né? Entregando a idade aí. Quem assistiu Você Decide, né? Não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. Vou fingir que eu nunca vi. E no final a gente falava, e aí, você decide, paga ou não paga? Porque nos dois cenários você tem prejuízo. Uhum. Né? Se você tem um trabalho de prevenção, né, se existe um processo estruturado, e a Paula pode complementar que o processo estruturado não é ter ferramenta instalada. Contratar licença não é processo estruturado. Uhum. Porque se ele não está preparado para e treinado, não adianta nada você ter o melhor NOC/SOC do mundo. Você realmente vai ter um problema. Mas pensamos que, né, você tem um processo de resposta a incidente bem estabelecido e formal ali dentro da sua companhia. O não pagar, ele é uma opção. Uhum. Então você realmente, não vou pagar, vou restabelecer, corta os acessos, fecha as vulnerabilidades que foram localizadas e você tem uma cobertura efetiva ali do seu ambiente e volta a funcionar e, né, todo mundo fica feliz. Agora, sabemos que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Aí o pagar começa a ser cogitado como uma opção porque a empresa está parada. Você tem as questões contratuais com os parceiros, a responsabilidade com os contratos, com os funcionários. Isso vai gerar aí, 1 dia, 2 dias, 10 dias, a coisa começa a ficar quente. E a gente sabe que financeiramente já ficou muito mais caro não pagar. Só que aí o impacto social disso, né? O impacto social e a exposição da marca e todo o processo envolvido. Aí você paga. E você paga, você financia, sei lá o quê. E aí tem todo um ponto. E
você também não pode anunciar. Muitas vezes, né, a empresa não vai anunciar, porque se ela anunciar que pagou, a reputação, né, o processo reputacional da companhia vai ali pro ralo. Só que tem um detalhe, e como caso pague, que a gente sabe que acontece, né, sem hipocrisia na mesa, Sim. mas como depois isso vai pro balanço, né, contábil da companhia, se alega o quê? Outros, entendeu? É aí que tá. Perfeito. Então uma dor, né? E tem alguns aspectos interessantes do pagamento, que você trouxe um que é super importante, assim, se você é companhia aberta, por exemplo, como é que você dá publicidade a depender do valor, Você né, vai pagar. desse pagamento, né? Depois, a reputação, ela depende muito de como você construiu a sua governança. Uma coisa é você pagar tendo escrito numa regra de governança que você não paga. Outra coisa é você fazer um exercício e falar assim, olha, essas situações aqui, se acontecerem, é possível ter uma decisão diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma regra muito clara sobre pagamento de grupo hackers. Inclusive, você deve informar o FBI, né, que o pagamento vai ser realizado, porque eles fazem uma espécie de monitoramento. E lá, a gente tem casos de pagamentos porque houve um impacto na sociedade. Por exemplo, um posto, vai faltar gasolina numa determinada região, entendeu? Os Estados Unidos é um país movido a carros e veículos que usam gasolina. Então, o impacto, por exemplo, no fornecimento da gasolina pode ser uma justificativa para fazer o pagamento. Um outro ponto aqui interessante é que, às vezes, as empresas elas nem têm carteira em Bitcoin para pagar. Ela nem... Como faz? Como faz? Então, assim, o que a gente fala é você precisa olhar antes de uma situação dessa acontecer e pensar, cara, se eu precisar pagar, como é que eu organizo minha governança? Como é que eu dou transparência aqui para os meus acionistas, para os stakeholders? Como é que eu faço a escrituração contábil disso? Porque eu tenho aqui a compra do Bitcoin, depois eu tenho a transferência desse recurso. É muito comum as empresas, inclusive, para driblarem essa necessidade, elas contratarem empresas que fazem o pagamento. Então, tem uma nota de... a contabilização acaba sendo o valor da contratação do serviço de uma empresa de consultoria, e não necessariamente ela, né? Que também, veja bem, não é o melhor caminho ainda que, né? O que acontece é que às vezes as empresas elas nem têm um processo de segurança para fazer o pagamento, entendeu? Para esse grupo. Então essas empresas acabam assumindo ali dando esse conforto. Fica tranquilo, você me remunera aqui para esse serviço que eu pago o cara para você. E ainda tem um outro aspecto, né? Às vezes você não quer falar com o hacker, mas você precisa tentar ganhar tempo. Então você começa a trazer ali uma aparente negociação. Então você tem que ter cuidado nesses contatos com o hacker para não gerar nele uma sensação de que ele está sendo enrolado e ele, enfim, ficar... subir a temperatura ali do incidente, da conversa. Esse contato ele precisa ser acompanhado, preservado, porque você está gerando um documento que você não controla quem vai ter acesso. Então, assim, todos os níveis da companhia saber o que está sendo dito, tá bem... A exposição da negociação. Da negociação. Né? Existe um risco na exposição da negociação. Exato. Então, o pagamento, o contato com o hacker, tudo isso é uma decisão de negócio, mas é importante você ter ali um apoio jurídico para ajudar na definição desses riscos, entende? Porque, como você trouxe, desde o contato com o hacker até a publicização, principalmente de companhias abertas, que precisam publicar seus balanços e suas demonstrações financeiras. Porque essa é uma forma... Veja, é uma forma de publicizar o incidente. Se você, exatamente. Né? E aí você às vezes está publicizando para alguém que deveria ter sido comunicado e você não fez aquele exercício de olhar seus contratos impactados. Então, esse plano ele tem que ser todo conectado sob risco de você deixar alguma brecha, né? Alguma perninha, né? Aí nessa hora é bom ter um advogado chato. Ou experiente. Experiente. Para ir atrás dessas brechas para poder trazer aqui as mitigadoras de risco. Porque no fim das contas é uma negociação de sequestro
né? A gente está nos mesmos parâmetros. O que antes se sequestravam pessoas de interesse e você caía nessas mesmas discussões e existem até hoje políticas do o que fazer caso um executivo seja, enfim. E a gente cai na mesma discussão, só que hoje a gente está num outro ambiente onde não é mais vá até uma praça e coloque uma mala de dinheiro num banco, né? Não tem isso. Como é que eu estruturo esse processo? Eu devo estruturar esse processo? É uma coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que planejar? Eu devo ter uma carteira de Bitcoin para esse caso isso acontecer? Eu tenho que ter a contingência ou não? O teu fornecedor lá Eu tenho que ter um fornecedor? precisar, né? Exato. Como é que eu estruturo tudo isso, né? É certo, é errado? As pessoas ainda precisa criar esse consciente coletivo de como a gente faz isso. E eu acho que, e aí até trazendo um pouco desse questionamento, né? Hoje a NPD ela não é mais agência, né? Ela é uma autoridade. Você acredita que nos próximos anos, com essa vertente de autoridade, a gente tende a ter regulamentações a esses níveis, inclusive, né, como você citou dos Estados Unidos, né, que você precisa envolver outros órgãos de autoridade para participar do processo. Será que a gente tende a caminhar para esse sentido? Acho que, assim, vou dividir essa resposta em 2 blocos. Sobre a atuação da NPD. A NPD ela não pode legislar, ela não tem poder de legislar, ela pode complementar a LGPD onde a própria lei abre esse espaço, né? Ela pode até trazer alguns entendimentos, mas ela tem adotado uma postura até um pouco neutra no sentido, por exemplo, de pagamento a esses grupos hackers, de dizer o seguinte, olha, isso aqui não é crime e eu não sou eu que vou avaliar esse processo aqui. Acho que a gente tem autoridades para isso, como a Polícia Federal, enfim. Mas o fato é que, num incidente, se você paga um grupo hacker, por exemplo, para diminuir risco para o titular, você pode informar isso para a NPD. Olha, eu paguei aqui para ter os dados e mitigar, ou para descriptografar a minha base aqui para poder voltar a fornecer aqui o meu serviço. Enfim, a gente tem casos de que a gente já comunicou a NPD e recentemente ela foi questionada num fórum feito pelo NIC-BR, né, e ela se manifestou nesse sentido, olha, nem a medida de mitigação, nem tá expondo ao risco, né, enfim. Então eu acredito que ela não vai entrar nessa discussão aqui específica a pagamento hacker. O que ela tem feito? Ela já tem trazido algumas medidas de segurança que ela entende que são importantes que as empresas implementem. Então ela tem um guia para agentes de tratamento de pequeno porte, veja, de pequeno porte, que são aqueles que tratam dados pessoais com menos risco, né? Risco para o titular. E aí ela já tem lá uma série de medidas de segurança que a empresa deveria olhar para evitar, obviamente, que incidentes aconteçam, e elas, inclusive, medidas de segurança para que se permita investigar um incidente, como, por exemplo, retenção de logs. Só que se você olha esses requisitos ali para um agente pequeno porte, a grande maioria dos agentes não tem todos. Não dá. Exatamente. Né? Mas eu acho que é um caminho de atuação dela, assim... um primeiro momento. De prevenção. Agora, eu acho que com o crescimento de ataques hackers, pode ser que a gente tem recentemente, né, também uma política nacional de cibersegurança, um comitê que vai começar a olhar para isso também. Pode ser que a gente tenha uma legislação aqui que regulamente o pagamento para grupos hackers, né? Acho que pode ser um caminho, mas não acho que vai vir pela NPD. Talvez, né? Venha por outro viés. Assim, tocou um ponto bem importante. Empresas de pequeno e médio porte, né? Pequeno e médio porte, a gente tem um outro universo quando a gente está falando de proteção e prevenção ali e resposta. A gente tem acho que nos 2 caminhos, né? Seja na grande empresa quanto na pequena empresa, hoje nós atuamos com o famoso contrato guarda-chuva. A gente estabelece um contato inicial, né? Na qual a empresa já tem o nosso acesso, já tem um NDA, já tem um contrato de confidencialidade estabelecido. A gente tem uma rotina de participação, então ela não é um valor baixo que ela paga, como se fosse uma recorrência, na qual a gente vai conhecendo o ambiente dela gradativamente, dando pequenas consultorias, justamente para que caso venha a ocorrer um incidente, a gente consiga entrar. Isso eu consigo, né, hoje como companhia nós atendemos a empresa de pequeno porte, é um valor pequenininho, e quando eu falo pequeno porte, a gente olha muito para setores que oferecem mais risco no pequeno, então o restaurante, nem tanto, o cara
É um balcão, um pagamento, mais uma imobiliária, um escritório de advocacia, tem escritórios menores, hotéis, redes de hotéis pequenos, ou hotelaria, expõe muita informação, né? Por menor que seja, uma pousada lá numa região turística, que é uma casinha, você faz uma contratação, vai receber pessoas, às vezes, que realmente podem ter grandes problemas depois aí no processo. Então, hoje nós temos um trabalho voltado para orientação e preparação mínima, claro, porque as ferramentas de risco costumam ter custos elevados, mas no qual a gente suporta essas pequenas empresas. E na grande não fica diferente, a gente tem essa cobertura que já é o nosso nicho principal de atuação. Só que tem uma linha ali muito tênue entre o quanto o risco ele existe no âmbito da corporação e no âmbito da pessoa. Né? Quando você fala de LGPD, não é só o LGPD, né, olhando tecnicamente o ponto principal de exposição. Tem um trabalho que nós fazemos com foco em executivos, principalmente executivos que participam de cadeira de conselho dentro das companhias. Então, e é bem delicado, porque os cases, né, nas quais nós participamos, e é o tipo de trabalho que eu não consigo trazer para o portfólio. Eu não posso falar, olha, eu atendo a empresa A, porque só de falar eu atendo a empresa A, eu já exponho a empresa A. Né? Mas nós investigamos a vida e o número de exposição de risco dos executivos. Então, eu pego o diretor A, que assina pela companhia, ou a gerente B, que faz o pagamento de salário de funcionário. Então, a gente faz um trabalho ali em cima de entender o CPF, o quanto o CPF está exposto. Porque daí nós mitigamos previamente risco de SIM swap, que é muito comum, principalmente quando você tem intermediação de pagamento, né? A gente fala de sequestro, o ransomware acho que é o carro-chefe do problema, mas a gente acaba delongando isso a outras áreas, né? Uma jornada mínima de phishing que acaba levando um processo de pagamento de boleto falso, intermediação de cobrança. Então tem outros riscos que são impactos financeiros tão grandes quanto, né? Quem são eles na fila do pão? Talvez o segundo, terceiro e quarto, né? Mas eles existem. Então a jornada é realmente entender quem são essas pessoas que são peça-chave para o processo da companhia. E a gente chegou a fazer alguns exemplos aí de aplicação no sentido de até acesso a condomínio de executivos, porque é feita uma exploração de dados, então passar via portaria, tentativa de entrada na companhia, a gente faz esse tipo de trabalho. Eu consigo ter acesso ao ambiente corporativo, então hoje a gente começa a olhar com IA, ataques olhando deepfake, né? Então, deepface, a gente tem cenários de mutação de voz, né? Clone de voz, então tem N portas que já estão sendo exploradas nesse sentido, né? Então, acho que o grande fator aqui é como isso é tratado, né? E o quanto isso pode ser executado, porque esse trabalho hoje nós fazemos com consentimento dos executivos. Então, eles nos contratam, olha, por favor, olha a minha vida, vê o quanto exposto estou, para que depois eu consiga realmente me proteger e eu não vire uma chave, né, uma peça de um ataque à companhia. E tem um caso bem interessante, muito delicado, na qual o Gov, né, o aplicativo do Gov, do executivo foi clonado e foi assinado o contrato ali, teve transferência de posse, teve coisas bem delicadas, porque minimamente ele não tinha toda o setup de segurança estabelecido, que isso, nós estamos falando de um cenário mínimo, é zero nada. Fala no Gov BR. É zero nada na jornada do dia a dia dele ali, mas foi um primeiro passo. Dali teve uma transferência de uma linha telefônica, então teve toda uma cadeia para depois chegar na companhia. Então começou-se no CPF do CEO da companhia e o ataque finalizou ali na operação da companhia. Então, e aí a gente começa a perceber o quão sofisticado está e o quanto exposto estamos, né? Perfeito, Miriam. Acho que tem muito a ver com o começo da nossa conversa, né? Porque acho que o nível de exposição da companhia também tem uma parcela de relação com o nível de maturidade das pessoas dentro da empresa sobre sua própria segurança informacional, né? Então, a gente sempre fala, inclusive, que a melhor forma de engajar as pessoas, antes de falar sobre o programa de segurança da empresa, é falar o que ela pode fazer na vida pessoal dela para se proteger, né? Porque ela acaba levando essa preocupação depois para o ambiente de trabalho. E a gente teve vários casos, assim, tanto de
ataques que usaram dados de executivos para perpetuar a ação, como a gente também teve casos assim, envolvendo o GovBR, porque às vezes em processos de corporativos que você precisa linkar a conta do representante à conta, por exemplo, da empresa no processo de licitação, fica exposto os dados de documentos, né? E aí um exercício que a gente tem feito assim, até além dos executivos. Hoje, quando a gente fala de algum evento de fraude ou de engenharia social, melhor dizendo, que pode levar a uma fraude, uma exploração indevida das informações, a gente não está mais falando de dados que, num primeiro momento, trazem uma sensação de risco, né? Porque quando a gente fala em dados financeiros, quando a gente fala em dados de saúde, parece que é um lugar um pouco comum. Todo mundo sente que, ok, estamos então diante de algo que traz um risco, né? Mas quando a gente fala assim de um conjunto muito grande de informação sobre uma pessoa, informações que aparentemente são só dados cadastrais, essas informações elas podem sim ser utilizadas em ações de engenharia social. Então, por exemplo, às vezes você tem nome, endereço, cônjuge, nome do filho, nome dos pais, nome da mãe, data de nascimento, e aí você pega, aí a engenharia social, normalmente quando a gente pega esse tipo de cenário, a gente considera para o risco o executivo, mas ali tem um dado da mãe, não tem? Liga na telefônica, liga para... Tem um dado da mãe, exato. Sim. Então, a gente considera que a mãe também é um titular exposto. Exato. Sim. E essa mãe aqui, né, dependendo da idade dela, se for possível fazer uma inferência ali pela idade da pessoa, ela pode ser um alvo mais frágil, porque ela talvez, se alguém ligar dizendo, olha, trabalho com seu filho aqui na empresa tal. E é interessante pensar nisso, porque quando isso a gente fala muito, eu sempre falo em palestras sobre isso. A gente pensa que um ataque hacker é algo muito complexo, que você precisa arquitetar um plano gigantesco, uma estratégia gigante, mas assim, do que a gente olhar para a companhia, para a infraestrutura, arquitetar todo um processo de invasão, né, em toda a cadeia de segurança que eles têm, para bypassar firewall, WAF, não sei o que, cair dentro da empresa e tudo mais, que é um ambiente que, né, eu tenho conhecimento mais médio, porque eu tô olhando de fora, é muito mais fácil eu ir por esse caminho. E às vezes eu tenho muito mais resultado indo por esse caminho. E às vezes você não precisa de muita coisa. Às vezes uma foto no Instagram com os filhos na Disney é suficiente. Então, é um caminho muito mais fácil. A gente tem aquele conceito do long hang fruit, né? A fruta mais fácil de pegar. E a gente pensa muito por aí. É muito mais fácil ir por esse caminho e as pessoas não pensam. E é o caminho mais usado, na verdade. E é o que é mais usado, né? O phishing é dono de 90% aí dos ataques, praticamente. O swap é o segundo. Exato. E tem uma questão interessante que você trouxe, que é a seguinte. Nesse processo, quando você tem uma pessoa ali, ou um grupo de pessoas que tem suas informações impactadas, a chance de você testar um ataque, né, com todo mundo daquele grupo, assim, aumenta, né? Então, eu não estou olhando só, tipo, o dado do fulano. Eu consigo pegar uma massa grande de dados de cadastro e eu consigo fazer com que a minha chance de sucesso aumente. Abertura. Então, a gente sempre olha para essa base de dados pensando nessas correlações que o atacante pode fazer para o caminho mais fácil. E aí tem uma questão interessante também, que é a seguinte. Quando a gente fala de dados cadastrais num incidente de segurança, a gente tem muita dificuldade da empresa entender o risco, né, desses dados. E como você bem colocou, normalmente isso acontece pelo caminho mais fácil. E a gente tem visto o caminho mais explorado hoje, o uso de credenciais. Né? Porque eu consigo capturar uma credencial, eu ganho acesso a um ambiente e a gente olha muito para SimSwap, olha muito sim para essas questões de fraude, mas a gente tem visto esses atacantes, às vezes eles entram em empresa, então ele pega ali, eles pegam no primeiro momento dados cadastrais, etc., mas se eles conseguem, por exemplo, dados de login.
Então, a gente já viu vários incidentes que o time fala assim, não, eles não pegaram nada, só pegaram os dados de login da pessoa. Eu falei, quem que é a pessoa? Ah, não, é o nosso CISO. Ou é uma pessoa, alguém do corpo comercial, ou é um diretor, né? Esses caras usam, às vezes, a senha que eles pegaram e tentam fazer algum ataque de força bruta para tentar entrar na rede social da pessoa, para tentar entrar num e-mail. Porque a gente não tem o hábito aqui no Brasil de usar cofre de senha, nem tem o hábito de mudar senhas, né? Nós reutilizamos as nossas senhas. Então, é um dado que aparentemente você pensa, mas não é um dado pessoal, é só o dado de credencial. Imagina. Ele é um dado pessoal, sim. Então, se você tem um evento que impactou a credencial de alguém, esse dado de credencial é um dado pessoal. Então, e essa pessoa tem risco para além do login na empresa, tá? Tem risco na vida. Tem risco na vida. E tem sido um caminho tão utilizado que acho que recentemente saiu um relatório aqui da Cisco indicando que você olhar hoje para gestão de credencial, né, e credencial como porta de acesso para o seu ambiente talvez onde você tem mais espaço para melhoria, né, você não tem tantos investimentos nesse processo e, portanto, é uma vulnerabilidade bem explorada. Mas a própria NPD, na resolução 15, para quem gosta aqui do juridiquês, a resolução 15 desse ano, aqui de abril de 2024, ela regulamentou o processo de comunicação em incidentes de segurança. E normalmente quando a gente fala em incidentes, a gente fala em violação de 3 controles clássicos aqui, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a NPD, ela trouxe um 4º controle, de autenticidade. Autenticidade. De autenticidade. Então, ela é quase como se ela estivesse falando... Ela não, entendo eu que estaria já absorvido pelos esses 3, mas eu acho que ela quis dar um destaque aqui pelo cenário que a gente vive, né? Claro. A grande maioria dos ataques e das ações são com captura de dados de credenciais. E quando a gente olha para a empresa, a gente olha, lógico, pensando no quanto eu consigo escalar privilégio dessa credencial, o que essa credencial já tem ali de privilégio, mas e o que eu posso fazer na vida da pessoa que teve a sua credencial comprometida, entendeu? Exatamente. Esse é um outro olhar importante, assim, de gestão de risco. Hoje a gente tem um trabalho voltado para esse viés. Então, hoje a IVE ela conta com suporte não só para a companhia, mas um suporte dedicado para a cobertura de exposição de dados dos executivos, justamente por conta disso. Isso foi super interessante. Bom, gente, estamos aí com um pouco mais de 1 hora. Eu nem senti passar o tempo. Foi um papo bom é assim, é bom e sério, né? Bom, me fala um pouquinho aí, antes da gente fechar, como que a gente faz para realmente estar ali recebendo o apoio do escritório do Thiago, da jornada. Me conta um pouco disso. Legal. Eu acho que, enfim, quando a gente olha para essa jornada de resposta a incidente, a gente divide em 3 momentos. Então, acho que é importante a empresa, de maneira geral, óbvio que o escritório apoia, mas eu acho que a conversa aqui vai além, né, do que o escritório pode fazer, mas a empresa de uma maneira geral, e aí é importante ter escritórios, né, ou o seu advogado de confiança nesse processo. E mais que de confiança, alguém que já tenha passado por isso, que saiba, é igual um médico, você vai fazer uma cirurgia de coração, você tem que ter um cardiologista, não adianta você trazer um clínico geral. O cara vai até entender um pouco, mas... Né, não vai ser especialista. Não vai ser especialista. Mas eu acho que assim, eu olharia 3 fases dessa jornada. Eu acho que primeiro não espera acontecer, começa a se preparar. E aí, quando eu falo se preparar, não só avaliar a maturidade de cibersegurança, mas olhar o que você tem de maturidade em resposta a incidente. E aí eu estou falando desde coisas simples, como cadastro da pessoa que vai fazer a comunicação no sistema da NPD, onde o time de crise se reúne caso o ambiente da empresa seja comprometido, coisas simples quanto o telefone dessas pessoas para poder conectá-las no momento de crise, enfim, como questões mais complexas relacionadas à guarda de log, etc. Então, acho que assim, maturidade de cibersegurança, maturidade de resposta a incidentes e de proteção de dados. Né? Hoje, um incidente ele pode revelar uma não conformidade da sua organização com as regras de proteção de dados, então é importante você ter uma governança ali estruturada. Então, olhar de forma prévia.
durante a jornada de incidente, né, ou seja, o incidente vai acontecer, então eu vou me preparar para que ela aconteça. Eu acho que existe esse caminho de transição aqui, que os tabletops que você falou, os exercícios aqui de simulação, eles são importantes. E aí, quando o incidente acontecer, você efetivamente testar o que você planejou. E você utilizar esse processo para aprendizado. E aí conecta com a terceira fase. É assim, a jornada de resposta a incidente, né, e eu acho que você precisa fazer isso, inclusive, não só com os incidentes que são considerados mais críticos, mas você começar a testar o plano e como ele funciona e aprimorar e conectar as pessoas, etc. Ele vai te dar musculatura emocional e intelectual para um incidente mais crítico. Então, acho que olhar para esses processos como algo que está conectado com a continuação de negócio. E, óbvio, né, passando por esses processos, você ir melhorando. Você ir trazendo melhorias relacionadas a funcionamento do que você estava programado, ou se você deixou de planejar alguma etapa que deveria ser planejada. É no PDCA ali, né? De avanço. Exato. Então, a gente olha para isso de uma forma integrada. Eu posso atuar só quando o incidente acontecer. Qual que é o grande problema daqui? Eu não vou melhorar, né? Eu vou ter um desafio aqui de resolver um problema grande e que ele pode se tornar maior do que ele deveria porque eu não tinha maturidade. Quando eu entro antes, eu me preparo melhor, então essa jornada é mais leve. É igual fazer exercício físico e beber água Exato. Na hora certa. Exato. A sua imunidade vai estar muito melhor sempre. E aí o grande risco é, depois disso tudo, o que a gente vê? A empresa baixa a temperatura, baixa o nível de preocupação, e a vida que segue. Então, esse pós-incidente aqui, de entender o que deu errado, o que não deu, e manter isso aqui conectado com o plano de continuação de negócio também. Eu posso estar expondo o meu negócio aqui. Então, esse assunto ele é um assunto de board. Ele tem que estar no plano de governança da companhia. Mas existe hoje eu consigo contratar o escritório, tem um plano de recorrência que eu consigo chegar e falar, olha, Thiago, quero contratar aí previamente. Existe um produto desse dentro do escritório? Tem. A gente tem tanto produtos de avaliação dessa maturidade, legal, quanto um produto que a gente acompanha o incidente e olha para as lições aprendidas. E a gente tem também apoios recorrentes, ou seja, eu não quero ter vocês aqui de maneira spot. A gente quer que vocês atuem na jornada. Planejando previamente, que seria a composição do que nós falamos. Isso. A gente, inclusive, tem uma linha de produtos relacionadas ao DPO, legal, onde a gente atua como suporte a DPO que já está formalizado na companhia, então a gente ajuda a criação de plano de trabalho, métricas de gestão, etc. Como a gente pode atuar como DPO. Então tem algumas empresas que terceirizam essa função e a gente atua como DPO dessas empresas. Para poder dar suporte. Isso, e aí a gente olha no contexto de DPO. É um as a service, né? O DPO as a service. A gente olha também para a questão de incidentes e cibersegurança, porque, enfim, está conectado muito bom também com essa função. Alinhado com os valores, né? Eu acho que isso é muito bom ouvir isso de você, isso traz uma tranquilidade e realmente abre uma oportunidade para as empresas que hoje estão buscando, né? Entendem a importância e tem esse item como item de preocupação. Acho que falando do grupo, assim, até para a gente fechar, a gente tem um trabalho muito parecido, a gente faz o trabalho de CISO as a Service, a gente tem a terceirização de Red Team, Blue Team, né? Fazemos os trabalhos não só de preparação, né? Que seriam os trabalhos de prevenção, mas de resposta a incidentes, mas nós construímos toda a cadeia de disaster recovery hoje e praticamos ela. Então, você pode hoje contratar o grupo de forma preventiva, então nós atuamos ali ativamente, né, claro, de forma bem branda, mas vivenciando aí tentativas de ataque. Então a gente tem todo um pacote de serviço na qual a empresa consegue se planejar e se preparar para que, caso aconteça, como você falou, a temperatura não seja tão elevada e realmente a empresa se preserve. Então acho que isso é importante. Vou deixar aqui acesso. Depois, né, a gente coloca nos comentários o site, colocamos os seus dados também de acesso para as empresas que quiserem procurar. Bom, agradeço. Bacana, obrigado. Acho que foi uma satisfação aí recebê-la. É sempre bom aí ter pessoas que realmente agregam e fazem a diferença aí no dia a dia
não só das companhias, mas das pessoas, né? Porque no final são sempre pessoas. Isso aí. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigada a quem assistiu também, participou aqui com a gente, né, da nossa mesa. Espero que isso abra novas discussões, novas ideias. Eu sempre falo que nesses papos a gente não chega a nenhuma conclusão, e a ideia nem é essa, é realmente abrir espaço para que a gente discuta e para que as pessoas também tenham uma visão clara sobre esses assuntos. E usem cofre de senha também. Exatamente. A gente, obrigado pelo convite. Enfim, como eu falei, sempre bom conversar sobre esse tema. Sempre que quiserem, estou à disposição aqui para a gente bater papo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada, Thiago.